Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do Bate-Papo em Dia. Nós, de antemão, já pedimos desculpa pelo problema técnico que acabou de acontecer, mas todos vocês sabem que nós estamos passando por um momento em que todos estão conectados, então é normal que aconteça esse tipo de problema. Nós já recuperamos o link, tivemos que mudar, inclusive, por conta de uma queda de conexão. Então, eu peço que você que está acompanhando, que se disponibilizou a ficar conosco aqui, nos ajude também a compartilhar esse novo link com seus amigos, com seus companheiros, com quem você quer que também participe aqui junto com a gente desse bate-papo em dia especial. Bom, para nós do Observatório de Evangelização, Observatório das Juventudes, perdão, da PUC Paraná, para a Diretoria de Identidade, é uma grande satisfação estarmos aqui com vocês nessa noite. Bom, alguns de vocês já conhecem o formato do nosso bate-papo em dia. Alguns até já participaram dele no momento presencial. Para nós, é um evento muito importante, então, por isso, nós resolvemos mantê-lo nesse período que estamos vivendo uma situação considerada atípica para todos nós. Então, buscando sempre abordar temas atuais, o Bate-Papo em Dia ele já se tornou um evento bem conhecido do Observatório das Juventudes e também da nossa diretoria de identidade. Nesse momento, não poderia ser diferente, então nós resolvemos tratar sobre um tema que tem afetado a todos nós, que é a pandemia causada pelo Covid-19, que é o novo coronavírus. Bom, não é novidade para ninguém, então, que o quanto nós temos sofrido com o avanço dessa doença, além do aumento preocupante dos casos positivos e também dos óbitos no Brasil e no mundo, nós estamos tentando nos reorganizar, né? Parar um pouquinho em casa, refletir um pouco sobre as nossas atuações para superar tudo isso. O isolamento social ainda é a medida mais eficaz apontada pela Organização Mundial da Saúde para combatermos o avanço dessa doença. E aí fica a grande pergunta que todos nós estamos nos fazendo. Quando que isso tudo vai passar? Bom, nós não sabemos a resposta ainda, mas até lá nós podemos contribuir de alguma forma. Foi a partir desse pensamento positivo, que surgiu a proposta deste bate-papo, Profetas da Esperança, os jovens e a pandemia do novo coronavírus. Profetas da Esperança é um termo que o Papa Francisco tem utilizado várias vezes para se dirigir à juventude. Ele tem dito que os jovens não podem perder a esperança, que os jovens são o presente da sociedade e também o presente da igreja. Bom, além dessa nossa atividade, que nós vamos dialogar hoje, nós temos muitos outros conteúdos que você pode acessar no site da Identidade, que é identidade.pucpr.br. Lá nós temos podcasts, meditação diária, evangelho do dia, caleidoscópios, que são pequenos textos com a nossa leitura de realidade, publicações e também outros conteúdos que falam um pouco sobre as atividades dos nossos observatórios e também do Instituto Ciência e Fé. Bom, para dialogar sobre esse tema, nós temos hoje 3 convidados especiais, que desde já eu agradeço a disponibilidade deles, que desde o primeiro momento que nós propomos essa ideia, eles foram bem solícitos conosco e se colocaram à disposição para construir junto esse bate-papo. Nós temos, então, o Saulo Geber, que é coordenador do Serviço de Apoio Psicopedagógico, aqui da PUC Paraná. Nós temos a irmã Valéria Leal, que é assessora da Comissão Episcopal Pastoral para as Juventudes, da CNBB, e o Valcir Moraes, que é o especialista do Observatório de Educação para a Interioridade, aqui da PUC Paraná. Antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, eu gostaria de explicar para vocês como é que vai funcionar. Bom, cada um deles vai ter de 12 a 15 minutos para fazer a sua explanação. Ao final de cada das explanações, nós vamos passar para a explanação seguinte, e ao final da terceira explanação, nós vamos fazer uma rodada de perguntas. Então, você pode enviar a sua pergunta para o nosso número de WhatsApp, que está aparecendo na tela, e também pode interagir conosco aqui no chat, mandando mensagens para outros jovens, falando de onde que vocês estão aí nos assistindo, que para a gente é uma felicidade muito grande estarmos juntos para fazer esse bate-papo, para que ele também seja participativo, mesmo que seja à distância. Eu prometo que nós vamos fazer um esforço, né, para conseguir atender a todas as perguntas, e fica também ainda o lembrete para você compartilhar esse link com outros amigos, com outras pessoas, considerando que tivemos problema técnico, e também para trazer mais gente para dialogar conosco aqui. Bom, então agora, sem mais delongas, eu vou convidar o nosso querido Saulo Geber, que vai abordar o tema
Juventude e Saúde Mental. Como manter o equilíbrio emocional em tempos de pandemia? Bem-vindo, Saulo, a palavra é sua. Obrigado, boa noite a todos e todas. Eu queria cumprimentar o Rodrigo, a irmã Valéria, o Valcir e todas as pessoas que estão nos assistindo, tanto agora quanto também vão assistir no vídeo que vai ficar gravado. Eu fico muito feliz com o convite e parabenizo pela ação. Eu já fiz parte do Observatório da Juventude da PUC-Paraná e eu ainda me sinto parte do Observatório. A gente sempre busca dialogar e pensar ações conjuntas e vejo que esse é um momento também de troca entre a gente e de reflexão frente a esse momento que a gente está vivendo. Eu queria destacar esse momento, contexto, o dia de hoje, esse momento que a gente está vivendo agora, e falar que como que ele está sendo um momento extremamente importante para a gente pensar a nossa realidade, para a gente trocar experiência, para a gente tentar entender o que a gente está vivendo. A gente está num contexto, num período de muitas preocupações, mas a gente também está num contexto, num momento de muita ação. Os dias de hoje, eles têm sido caracterizados por intenso processo de trabalho, de criação, de produção de conhecimento, de análise, todo esse investimento e toda essa produção, acho que, num primeiro lugar, pelos profissionais da saúde. E aí eu queria iniciar minha fala, né, com um agradecimento, com minhas orações, com a minha torcida, por todos os profissionais da saúde que estão tanto atuando nos atendimentos, nos hospitais, em todas as formas de atendimento, e também para todos os profissionais da saúde que estão trabalhando com as pesquisas científicas. A gente está muito esperançoso de que essas pesquisas tragam resultados de medicamentos, é, de soluções, de vacinas para a gente. Além do trabalho dos profissionais da saúde, eu também quero destacar o trabalho de todas as áreas do conhecimento que têm se investido e trabalhado, de todas as pessoas que têm buscado soluções para o momento que a gente está vivendo. E aí eu falo da educação, das ciências sociais, da filosofia, da espiritualidade, do trabalho tanto dos profissionais quanto dos voluntários que estão desenvolvendo campanhas de solidariedade, de distribuição de alimentos, de medicamentos, acho que dos produtos de cuidado e saúde. Então, acho que a gente tem se envolvido numa coletividade de trabalho e de tentativa de superação. Eu acho que esse espaço nosso é um espaço de ação também, é um espaço de reflexão, de construção de conhecimento e também de propositivo de ação, de como que a gente vai sair daqui e o que a gente vai poder levar adiante. E faço esse exercício de pensar a questão do convite da juventude e saúde mental. E é um exercício bem difícil, bem complexo para a gente, porque como que a gente pode pensar o que está acontecendo agora? Né? Como que a gente pode pensar uma produção, explicar algo que está surgindo, que a gente está vivendo hoje? Né? Um primeiro exercício seria a gente pensar comparações com outros momentos históricos. A gente teve períodos de guerra, a gente teve períodos de pandemia, em outros momentos da humanidade, mas esse momento ele é único. Acho que talvez a gente nunca viveu um momento com tanta comunicação e com tantos dados. A gente recebe atualizações diárias do número de infectados, do número de mortos. Então, característico esse momento que a gente está vivendo, de sofrimento e de adoecimento, o tanto de informação, algumas verdadeiras, outras falsas, que a gente tem recebido. Uma segunda forma de tentar entender a nossa realidade está justamente numa comparação com outros países. A gente sabe que diferentes partes do mundo estão vivendo fases distintas da disseminação do Covid. Eu realmente eu não sei porquê, mas parece que a gente está tendo uma dificuldade enorme de usar esse recurso. A gente está tendo uma dificuldade enorme. O Brasil tem cometido hoje os mesmos erros que outros países cometeram as semanas anteriores. Mas eu queria reforçar a importância da gente tentar aprender também com outros lugares do mundo e com outras experiências. Então, aqui eu vou fazer justamente um exercício, né, de tentar ler essa realidade e trocar um pouco de informações com vocês sobre esse período que a gente está vivendo.
pensar a questão da juventude, no primeiro momento, a gente pensou, talvez não seja uma preocupação tão grande, o jovem não faz parte do grupo de risco, mas desde a semana passada a gente tem recebido notícias de jovens brasileiros que morreram do Covid, acho que um primeiro jovem de 26 anos em São Paulo, advogado que morreu em decorrência. Ontem mesmo eu vi a notícia de um caso que foi confirmado de um adolescente de 15 anos que morreu no dia 27 de março. Então, a preocupação tanto com o adoecimento quanto outras questões voltadas à juventude realmente é algo que a gente tem que ter um olhar específico. Então, antes de falar especificamente da saúde mental dos jovens, acho que é importante a gente falar da saúde mental de forma geral neste momento que a gente está vivendo. Então, enquanto análise, enquanto população geral, a gente está vivendo sim um momento de crise, a gente está vivendo sim um momento de um maior adoecimento, de um aumento da ansiedade, do medo, do agravamento de quadros, de angústias. Os serviços de saúde mental, os psicólogos clínicos, diferentes profissionais da saúde, eles têm constatado isso. Existe sim esse fenômeno que é muito característico e compreensível de um maior adoecimento no momento que a gente está vivendo. Mas eu queria destacar que um potencial adoecimento psíquico não pode ser usado como justificativa contrária ao distanciamento físico. Ele tem que ser levado em consideração. A nossa saúde psíquica é um dos fatores para ser levado em consideração, mas não pode ser usado enquanto justificativa. Tá? Então, feita essa introdução da saúde mental, em forma geral, e desse momento de adoecimento, eu queria trazer alguns aspectos de discussão focados na questão da juventude e de como que a juventude possivelmente estaria vivendo esse momento relacionado também com a questão da saúde mental. E aí eu inicio falando de que um cuidado nosso em relação à diversidade da condição juvenil. De que jovem é esse que a gente está falando? De quem é esse jovem que a gente está se referindo quando a gente fala da saúde mental? É um jovem recém-formado na faculdade, que ainda não conseguiu um emprego, é um jovem que está trabalhando, que continua trabalhando, é aquele jovem que está nas aulas remotas e trabalhando, ele tem acesso à internet, onde que ele mora, a própria casa. Você ficar em quarentena num quarto só seu é muito diferente de você dividir cômodos com alguns irmãos mais novos. Né? Então, pensar justamente as diferentes condições juvenis e de como que isso tem interferido. Eu fico pensando na rotina dos jovens que trabalham como entregadores, né, desses serviços de delivery, atendentes em mercados, repositores. Então, existe toda uma diversidade da condição. Feita essa análise, eu queria destacar alguns pontos, talvez específicos, que podem pensar a gente em relação à condição juvenil. E eu vou destacar três desses pontos, três desses aspectos. Um primeiro aspecto consiste no fato que a gente está vivendo num período de suspensão do presente e incerteza em relação ao futuro. Antes da pandemia, o futuro já era um fator de preocupação para muitos jovens, uma preocupação atrelada a medos. Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ficar para trás? Como que vai ser meu futuro? O futuro, que já era incerto para muitos jovens, se torna mais incerto ainda. Muitas atividades diárias estão sendo canceladas, adiadas, sem datas de retorno, e isso muitas vezes pode estar sendo vivido de forma angustiante. É interessante pensar que a juventude ela é muito marcada por rituais de transição e de passagem. A formatura, o ingresso no ensino médio, na faculdade, o primeiro emprego, aquela festa de 15 anos. E muitas dessas atividades elas estão incertas, né? Estão sendo postergadas, canceladas. Imagina um jovem que está se preparando para o Enem. Então, a juventude que tem a dimensão da preparação para o futuro pode estar vivendo com angústia esse momento que o presente está sendo postergado e o futuro ele é muito incerto. Um segundo aspecto que eu quero ressaltar, e depois a gente puxa para o debate, está ligado à questão das relações intergeracionais.
A juventude é um período de autonomia relativa, em que os jovens, muitas vezes, eles se deslocam, têm uma certa autonomia em relação à tutela familiar e se aproximam de outros grupos, como grupos de amigos, grupos culturais, colegas de faculdade, grupos religiosos, e talvez, em decorrência da quarentena, para aqueles jovens que estão vivendo a quarentena, eles estão mais próximos da família e mais distantes desses grupos de afinidade. Esse pode ser um fator de adoecimento, mas também pode ser um fator de redescoberta, de reaproximação da família, de criação de novos vínculos. E realmente pensar a juventude também é pensar essas relações intergeracionais. Temos muitos jovens que têm assumido responsabilidades familiares, fazendo compras para pais e avós, inclusive, em alguns casos, até mesmo se responsabilizando pela cobrança dos pais e avós frente aos cuidados da saúde. Então, parte de uma preocupação nossa está ligado às novas responsabilidades, às interações dos jovens frente a esse momento. O terceiro ponto que eu ia destacar está ligado também ao fato da juventude ser uma geração muito vinculada ao momento atual que a gente está vivendo. Um apego da juventude frente a esse modelo de vida, a esse modelo de existência que a gente tem. Os jovens, muitos dos jovens nasceram na cidade que moram hoje, às vezes na mesma casa, estão muito acostumados a esse formato de vida que a gente está ligado. E talvez para eles esteja sendo mais difícil compreender essas transformações e também entender como que essas mudanças vão repercutir no futuro. Eu recentemente vi um relato uma pessoa angolana que ela é refugiada e ela está aqui no Brasil e ela foi falando da guerra na Angola e foi falando como que ela chegou no Brasil e comparando esse período atual com esse passado vivido dele. Então, talvez parte da dificuldade dos jovens esteja um pouco ligado nesse aspecto né, desse presente, né, que talvez é o único presente que eles conhecem. Um pouco como palavras finais, e meu tempo já está terminando, eu queria passar 5 dicas relacionadas à questão da saúde mental. E eu queria trazer essas 5 dicas e vou falar elas um pouco de forma mais breve. A primeira dica que eu queria dar é cuidado com as dicas. Tá cheio de gente dando dica de felicidade, de 3 passos para superar a ansiedade. É, a dica tem que ser importante para você, sabe? A dica tem que fazer sentido para você, a dica tem que ser algo que realmente você acolha e seja algo importante, né? Então, receba essas dicas, mas não como ordem ou como algo que tem que ser cumprido, mas sim algo que faça sentido para você. Faça uma avaliação frente a isso. A segunda dica, e aí levando em consideração a primeira, é o autocuidado, sabe? Cuidado simples de saúde, com o corpo, com a mente, com a alimentação, o dormir, o estar bem, a rotina, é acordar de manhã, trocar de roupa. Acho que tem muitos jovens trocando a manhã pela noite, passando o dia inteiro de pijama. Então, realmente a gente tem que criar e estabelecer uma rotina nesse período. Né? A terceira dica, vamos tentar evitar os excessos, qualquer tipo de excesso, né? O excesso de trabalho, o excesso de preocupação, o excesso de informação, o excesso de tempo na frente da tela do computador, do celular. O excesso é algo que qualquer excesso ele é muito perigoso para a gente. E a gente vamos ter a medida e cuidado em relação ao excesso. O quarto cuidado que eu queria passar para vocês: não se cobrem tanto. Tá? Às vezes o amigo de vocês no Instagram está lá lendo um livro por dia, arrumando a casa, resolvendo todos os problemas do mundo. Cada um tem seu ritmo, cada um está enfrentando da maneira que pode. Então, não coloquem tanta cobrança sobre vocês. Tá? Acho que isso é muito importante para a nossa saúde mental. O último cuidado e o quinto cuidado: distanciamento social não é solidão. Tá? Tente interagir com as pessoas, trocar experiências, se aproxime e reaproxime dos amigos. Agora é o momento de mandar aquela mensagem para o amigo que tem muito tempo que você não conversa. E nessa interação é o momento de
saiba que vocês podem pedir ajuda. Muitas vezes, se você está num estado mais avançado de sofrimento, você tem que dar o primeiro passo de pedir ajuda, e a gente tem vários recursos e várias estratégias e vários serviços que ainda funcionam e muitos trabalhos frente a isso. Dentro desse último pedido, eu também faço um convite, ofereça ajuda, no que você puder. Acho que eu comecei falando da ciência e eu queria terminar falando da solidariedade. A ciência tem muito para oferecer para a gente, mas acho que a gente só vai vencer essa pandemia com a solidariedade, com a ajuda mútua, com o bem comum. Então, acho que isso para iniciar a nossa conversa. De novo, eu queria agradecer e eu me coloco à disposição para o debate, para as conversas. Obrigado, Saulo. Sua fala foi, eu acho que um ótimo ponto de partida para a gente entender melhor toda essa questão que envolve o equilíbrio emocional, essa fase da juventude como uma angústia de pensar sempre no futuro, mas também de pensar que o presente, o futuro depende agora do presente, né? Então, essas novas responsabilidades e todas essas dicas do autocuidado, eu acredito que são dicas importantes para a gente dialogar no final do nosso bate-papo a partir das demais falas. Agora eu passo a palavra para a irmã Valéria Leal, que vai trabalhar o tema que é uma frase inspirada no que foi dito pelo nosso Papa, pelo Papa Francisco, que é: nunca percam a esperança e a utopia. Vocês são os profetas da esperança. Os jovens e o desafio do isolamento social. Bem-vinda, irmã Valéria, é um prazer tê-la. A palavra está com você. Obrigada. Um abraço para todos que estão aí acompanhando esse bate-papo, também para os colegas que participam aqui desse bate-papo online. E o meu tema, eu acho que é o mais gostoso de falar, né? Porque transmitir um pouco daquilo que o Papa Francisco fala para os jovens é realmente algo encantador, porque o Papa Francisco passa algo de muita ternura para a juventude, de sabedoria de vida, um avô transmitindo sabedoria de vida, e ao mesmo tempo desafiando a juventude. Eu até separei algumas falas muito importantes aqui, que eu penso que sejam bem cabíveis ao tema. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco insiste várias vezes, né, na esperança. Ele fala da nossa cara de cemitério, de velório, que nós temos que ser realmente pessoas alegres e cheios de esperança. Ele fala até de uma tristeza melosa, sem esperança. Aí, citando Bernanos, né, ele vai dizer que é o mais poderoso elixir do demônio. É um coração sem esperança, é um coração longe de Deus, dominado, né, pelo mal, vamos dizer assim, né, no entender de Bernanos aqui. E lembrando que o demônio é aquele que traz a divisão. E um coração sem esperança é aquele que está marcado, em primeiro lugar, pela divisão interna. Uma divisão, uma fragmentação interior, que é o que deixa sem esperança. E muitas vezes o jovem se encontra nessa situação. E essa divisão interior, ela transborda para o exterior. E daí nós temos, então, tanta dificuldade de dialogar, dificuldade de estar em relação com o outro de forma mais profunda. E o Papa Francisco vem insistentemente dizendo um não a essa fragmentação. Então, quando ele se fala da educação, ele vai falar sempre da educação integral. Quando ele fala da pastoral juvenil, ele vai também chamar a pastoral juvenil para essa preocupação com o jovem inteiro. Então, quando nós pegamos lá todo o material do sínodo, nós vamos ver que está sendo considerados o mundo das relações, o mundo do trabalho, a economia, as mídias sociais, enfim, tudo aquilo que faz parte da vida do jovem, a família, os amigos, a sexualidade, tudo o Papa Francisco quer iluminar, né, com a luz do Evangelho, com a reflexão acerca de como ser nestes ambientes, para essa juventude, testemunhas da ressurreição. E esse é o desafio da evangelização juvenil. Né? Até eu quero destacar, lá na Evangelii Gaudium, número 86, ele diz assim, que nós somos chamadas a ser pessoas cântaro, para dar de beber aos outros. E ele fala assim, que às vezes esse dar de beber aos outros se torna meio
meio cansativo, se torna pesado, ele até compara isso com a cruz de Jesus. Mas ele diz que Jesus se tornou fonte de água viva. E no finalzinho ele vai dizer, não deixem que nos roubem a esperança. Ou seja, mesmo quando for difícil, mesmo quando for ser testemunha da esperança, for bastante exigente, nós não podemos deixar que os intempéries, as situações da vida nos roubem a esperança. Depois ele fala, né, ele cita até um texto das conferências europeias, lá do Sínodo sobre a Europa, que vai dizer que o homem não pode viver sem esperança. Sem esperança, sua vida está condenada à insignificância e tornar-se-ia insuportável. E daí, claro, ele vai dizer lá na Evangelii Gaudium, e depois ele vai gritar na Cristo Vive, né, que Cristo ressuscitado é que é a esperança. Então, Cristo vivo é a fonte da esperança. Na Cristo Vive, ele vai, inclusive, colocar Maria como modelo de esperança. Lá no número 48, ele vai dizer assim, aquela jovenzinha é hoje a mãe que vela pelos filhos. Por nós, seus filhos, que muitas vezes caminhando na vida cansados, carentes, mas desejosos que a luz da esperança não se apague. E é isto que queremos, que a luz da esperança não se apague. Aí ele coloca também o modelo de Maria silenciosa, e ela diz que esse silêncio de Maria, que guardava tudo no coração, é um silêncio cheio de esperança, e que Maria assim ilumina a nossa juventude. Agora, é importante também, porque o Papa Francisco, ele não está falando de uma esperança tola, ele está falando de uma esperança que nos leva a um movimento de saída, e ele insiste muito nisso. Tem um texto que ele fala aos jovens cubanos em Havana, que ele vai dizer assim, que é a esperança? É ser otimistas? Não. O otimismo é um estado de espírito. E ele, naquela linguagem muito popular dele, diz assim, amanhã acordas com dor de fígado e não és mais otimista, vês tudo negro. Então, ele diz que a esperança é algo mais, lógico. E a esperança também tem algo de sofrido. Ele diz, a esperança é sofrida. A esperança sabe sofrer para levar a cabo um projeto, sabe sacrificar-se. Isso é muito importante, porque, sobretudo nas falas que o Papa Francisco dirige aos jovens na Jornada Mundial da Juventude, ele costuma colocar o jovem diante do desafio de sair do sofá, do desafio de não ser um jovem aposentado, o desafio de não ser alguém acomodado. Então, ele questiona, inclusive, os jovens lá em Havana. Ele pergunta, tu és capaz de te sacrificar por um futuro? Ou queres apenas viver o presente e os vindouros que se arranjem? Então, é muito provocativa também essa fala do Papa Francisco. E depois ele ainda continua dizendo que a esperança é fecunda, que é a esperança da vida. E ele ainda repete de novo, a esperança é fecunda. A esperança empenha-se no trabalho. Uma coisa muito importante também que o Papa Francisco traz na Evangelii Gaudium é a ideia de que o tempo é maior que o espaço, né? Ou seja, é mais importante nós criarmos processos do que simplesmente definir coisas e fazer coisas. Então, quando o Papa fala da esperança como fecundidade, e também quando ele fala para a educação, ele diz que a educação é chamada a semear a esperança, o que ele está convidando a fazer? Não é aquela esperança otimista, como ele mesmo falou, tudo vai dar certo, não. É uma esperança que nos convida a iniciar processos de transformação. E nessa situação da pandemia, tem sido muito lindo acompanhar os setores de juventude, algumas expressões juvenis, ou talvez até um grupinho pequeno lá no interior de alguma cidade, interagindo na internet, gerando ações solidárias. Outro dia, um jovem, né, pelas redes sociais, me partilhando comigo, dizendo que ele tinha feito uma arte, e eu falei, ai minha nossa, o que fez esse garoto, né? E o que ele tinha feito? Ele tinha convidado colegas e saído da quarentena para arrecadar
alimentos para distribuir para as pessoas que estavam carentes. Então, agora é importante que isso aconteça não só naquele momento, mas que seja um processo iniciado. E o Papa Francisco espera dos jovens esses processos que se iniciam e que desencadeiam em outras mudanças futuras. Então, ele joga sempre para o futuro. O jovem como esperança, mas não que o jovem seja o futuro, mas como um futuro que começa aqui, um processo que desencadeia aqui e que a gente já começa a colher frutos aqui, mas que eles também visem um futuro mais solidário, mais humano, mais fraterno. Então, o Papa sempre insiste com os jovens, desafia os jovens para iniciar processos. Isso a gente vê também agora na proposta da economia de Francisco. É até uma discussão entre adultos e pessoas que refletindo o tema. O que concretamente é isso? O que concretamente é o pacto educativo? O que o Papa Francisco está, afinal, querendo, né? Na verdade, ele não tem a resposta pronta. O que ele quer, de fato, é iniciar processos de transformação. E o jovem tem estado atento a isso. Ele tem correspondido. Então, tem sido como que uma forma de diálogo ao longe com o Papa. O Papa convida, o Papa desafia, o jovem não está indo lá se explicar, mas ele está aqui no dia a dia respondendo. E uma das coisas que me parece que o jovem também está, uma das formas, né, com que ele está respondendo, de alguma forma, ele está tentando dizer um não também para essa cultura do descarte, que o Papa Francisco insiste tanto, que inclusive lá em Havana ele disse aos jovens que essa cultura do descarte, ela tira a esperança. Por quê? Porque ela nos acomoda em processos de consumo e ela não nos permite iniciar processos de mudança. Então, isso é muito importante também a gente destacar. E o jovem, ele está lutando contra essa cultura do descarte e ele também está percebendo que ao redor dele existem formas de manipulação, existem instrumentalização, até mesmo da própria religião, que acaba destruindo a esperança que tem nele. E ele tem dito não. Como que ele tem dito não? Nós temos visto o engajamento da juventude em questões ecológicas, nós temos visto em questões sociais. Às vezes o que aparece mais na mídia são jovens mais fundamentalistas, que gostam mais de defender ideias um pouco mais antigas, mas nós temos muitos jovens militando pelo bem das pessoas, jovens envolvidos em ações voluntárias. Também nós fazemos parte ali, como CNBB, do Conselho Nacional de Juventude, e é diferente, a gente tem contato com pessoas que não estão exatamente no âmbito católico. E nesse âmbito também, a gente vê o jovem atuando em diversas frentes, né, na proteção de mulheres, dos direitos humanos, na questão ecológica. Então, a gente vê que o jovem está realmente iniciando processos de transformação. E agora a gente está vendo também nas redes sociais diversas formas do jovem estar em constante atenção ao que está acontecendo ao redor dele. O colega já tinha citado ali exemplos de jovens que estão fazendo compras, né, Saulo? Compras para os mais velhos, para os vizinhos. A gente tem recebido relatos de jovens que colocaram lá no seu Facebook: gente, não vá dormir sem comer. Se você não tem comida na sua casa, me manda uma mensagem inbox. E alguém disse, eu coloquei isso no meu Facebook, porque eu copiei de um colega, e não é que alguém me chamou mesmo, e eu tive a oportunidade de ajudar alguém. Então, a gente vê que nas pequenas coisas, lá do dia a dia, olhando ao seu redor, o jovem tem aberto os olhos para responder esse apelo do Papa Francisco, de iniciar processos de cuidado, iniciar processos de solidariedade, que acho que isso é o mais importante, que é o jovem estar nesse processo
de perceber o outro, de ser mais sensível com o outro. E tem uma frase muito bonita também do Papa Francisco, que eu até acho que já posso terminar, para não extrapolar muito tempo, a gente poder conversar um pouco mais com o pessoal que está acompanhando, é que ele fala assim, que aos jovens está confiada uma tarefa imensa e difícil. Com fé no ressuscitado, poderão enfrentá-la com criatividade e esperança, colocando-se sempre na posição de serviço, como servos nas bodas de Caná, colaboradores inesperados do primeiro sinal de Jesus, só por terem seguido a recomendação de sua mãe. Fazei o que ele vos disser. Misericórdia, criatividade e esperança fazem crescer a vida. Então, mais uma vez, o Papa Francisco convida a juventude para estar em relação com Nossa Senhora, Maria como modelo também daquela que serve, daquele silêncio de esperança que a faz sair de si mesma, a faz doar-se, e também esse convite de que a esperança faz a vida crescer, a esperança é fecunda, a esperança transforma as realidades. Esse é o número 173 da Cristo Vive. E eu penso que, nesse Brasil afora, os jovens têm dado sinais de esperança, inclusive de ajudar aqueles, por algumas razões, sentem no coração a chama da esperança apagar. Então, cada jovem se disponha a realmente sempre continuar ouvindo este apelo que o Papa Francisco nos faz, mas que, na verdade, é um apelo do próprio Senhor, para que sejamos testemunhas da alegria da ressurreição. Muito obrigado, irmã Valéria. A senhora traz uma centralidade na fala do Papa Francisco, que é a questão da esperança. O Papa, não por outros motivos, ele tem sido muito reconhecido, valorizado e respeitado também por outras religiões e outros líderes mundiais. Tem demonstrado uma preocupação com as juventudes e por sempre trazer também uma fala que é uma fala acalentadora em algum momento. Né? E essa centralidade na esperança é nada mais do que nós precisamos nesse momento também. Bom, eu reforço para você que pode enviar sua pergunta pelo número que está aparecendo na sua tela. Eu vou reforçar o número aqui, que é o DDD 41, o 992599675, também interagindo aqui com a gente no chat. Bom, a senhora traz uma fala, né, reforçando essa fala, essa importância da religiosidade. Eu vejo que não somente na religião católica, mas em outras religiões as pessoas têm buscado também uma saída, um sinal de esperança, um sinal de apoio, né? E em algumas práticas também. E aí eu já passo a palavra, convido meu amigo Valci Moraes, que é do Observatório de Interioridade aqui da PUC Paraná, para falar um pouco sobre a questão da interioridade. Nós podemos ler esse momento a partir de várias faces né, que nós podemos observá-los. A religiosidade é um deles e a interioridade também. Então, o Valci vai abordar para a gente a questão da juventude e interioridade, o uso da meditação no período de quarentena. Obrigado, Valci, a palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Fadu, pela acolhida. Obrigado, irmã Valéria, por ter nos abrilhantado com o que disse. Ao professor Saulo. Obrigado também à equipe que está nos bastidores cuidando para que tudo isso aconteça. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um desafio pensar em educação para a interioridade num contexto como esse, em que tudo que está ao redor de nós nos recorda de que é difícil aquietar, que é difícil voltar para si. Mas existem possibilidades, não é? Então, dentro da PUC Paraná, nós temos um programa de meditação. Eu não sou nenhum expert em meditação, mas tenho estudado bastante a respeito de meditação. E o que eu posso dizer para todos e todas é que existem muitos benefícios. Se nós buscarmos em periódicos, em revistas que são reconhecidas pela comunidade científica, nós vamos encontrar vários dados comprovando os benefícios para quem pratica a meditação. E eles são benefícios das mais variadas ordens. Existem benefícios físicos ou biológicos, né, fisiológicos, como melhora da respiração, cuidado com a postura,
Inclusive, a alimentação também é melhorada quando a pessoa passa a ter mais consciência do que é que está fazendo, de como está vivendo, não é? Mais disposição, a qualidade do sono é melhorada, enfim, existem inúmeros benefícios físicos, biológicos. Temos também benefícios psicológicos, o professor Saulo já deu dicas preciosas no início, mas quando você medita, quando você traz essa prática para a sua vida, você é capaz de se tornar um pouco mais resistente diante das adversidades que a vida vai nos oferecendo, das diversas demandas que nós temos que superar. Existem estudos que comprovam a diminuição dos sintomas de transtornos de ansiedade, quando a pessoa pratica meditação regularmente, enfim. Então, existem esses benefícios físicos, psicológicos, e existem uns benefícios que eu acho muito importante também, que eu chamo de espiritual ou de existencial, não é? Quando a pessoa medita, ela costuma ter uma maior flexibilidade diante das demandas da vida. Ela consegue fazer o que a gente chama de expansão da consciência, movendo-se do que é superficial para aquilo que é profundo. E esse é um exercício muito caro para esses nossos dias. Diante de uma sociedade que nos cobra, que nos exige performance, quando eu preciso, então, sair dessa superfície que é visível e descer para aquela que não é tão visível a olhos nus, né? Veja, ressignificação de temas também é importante para quem medita, é uma das conquistas, e o que eu acho mais importante é a redescoberta ou um reencontro com o próprio sentido de vida. Quando eu medito, quando eu pratico meditação, eu posso alcançar estes benefícios. Recentemente, lendo uma matéria que fala da filosofia, propriamente mais especificamente do estoicismo, o título da matéria é Mais Sêneca, Menos Ansiolíticos. É muito interessante esse texto, ele é de outubro do ano passado, mas ele lançou bastante luzes sobre o que eu quero falar para vocês, sobre o que nós estamos conversando aqui nessa noite. Ele nos recorda, o autor desse texto, que nós vivemos numa sociedade, nós estamos imersos em uma sociedade que está dominada pela lógica da rentabilidade. Ou seja, é preciso render para ser visto. Eu preciso fazer algo de utilitarista, de prático, para oferecer para a sociedade, para então ser visto. E essa sociedade do ser visto, nós já estamos cansados de ouvir que é a que nós estamos vivendo, não é? Então, as mídias sociais, as redes sociais deixam isso bastante claro. Porém, estar imerso nesse contexto e responder a esse contexto significa fabricar um ego bastante frágil e injustificadamente vaidoso. É muito interessante perceber que essas são artimanhas ou são artifícios da exterioridade, daquilo que está do lado de fora. Então, a gente não pode controlar aquilo que nos acontece, isso gera ansiedade, gera uma série de sintomas, de sentimentos e tal, e vivemos totalmente voltados para fora de nós mesmos. Estamos atemorizados, estamos estressados, uma vez que somos muito mais circunstâncias, e eu diria, inclusive, conveniência, do que nunca. Então, tem uma tarefa aí de ser preencher um vazio que tem ficado em cada um de nós, sejam jovens ou não jovens, né? Todos nós humanos temos passado por essa sociedade, temos sido massacrados por ela nesse sentido. Então, estando sob esse jugo da tirania das metas, de ter que render, nesse contexto de quarentena, isso parece ficar muito mais latente. Então, eu tendo que fazer entregas, eu tendo que me sentir produtivo, como eu posso fazer um exercício, uma meditação que me promete uma desconexão com essas metas e uma reconexão com aquilo que sou, comigo mesmo. Este é um desafio. Inclusive, alguns estudiosos falam que somente a poesia seria capaz de nos devolver para nós mesmos, porque ela tem essa possibilidade de nos manter em atitude aberta, né? Entender isso significa, então, ganhar uma liberdade interior, olhar para o nosso interior. E já caminhando para encerrar a minha fala, para que a gente aproveite melhor o diálogo com os jovens, eu gostaria de lembrar um pensamento que tenho recorrido a ele inúmeras vezes nesses últimos dias. Ele sempre fez parte da minha história de fé, de espiritualidade, de interioridade, e que hoje eu tenho percebido muito útil, e gostaria de compartilhar com todos.
Ele foi escrito por Santo Agostinho, um filósofo cristão, e ele diz assim: não vás para fora, volta para ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Quando eu pratico meditação, quando eu faço esses exercícios e me fazem olhar para dentro de mim, a descoberta é que dentro de nós existe um habitante, habita a própria verdade, uma verdade com V maiúsculo. O próprio Deus, esse que nos infla de vida, que nos dá ânimo todos os dias, habita em nós. E diante desses flagelos, desses contextos turbulentos como os que estamos vivendo hoje, é muito comum nos esquecermos disso. Então, a prática de meditação, quando bem realizada, quando bem orientada, ela pode sim fazer com que esse encontro com essa verdade, que é indubitável e que é imutável, aconteça. E ali encontramos forças, encontramos ânimo para enfrentar os desafios que nos rodeiam. Porque meditar não é se desconectar com o mundo, pelo contrário, é deixar de olhar de modo superficial para o mundo e olhar para ele de um modo muito mais profundo, muito mais concreto. Então, nós nos instalamos nessa realidade como seres comprometidos com ela, como é a proposta do Papa Francisco, que a irmã Valéria nos falou há pouco. Então, eu encerro por aqui a minha fala, dando mais espaço para que a gente dialogue com aqueles que estão em casa, que estão participando via internet. Obrigado, Fadu. Obrigado, Valci. Prazer escutá-lo novamente falando sobre meditação, que é uma das especialidades do Observatório de Interioridade. A gente tem chegado muitas perguntas aqui para a gente, e nós vamos começar esse diálogo. Bom, vocês três falaram, né, nos trouxeram falas muito importantes, cada um à sua maneira. A gente buscou trazer 3 pontos de vista diferentes para trazer esse bate-papo mais aberto. Bom, a primeira pergunta que chega é uma reflexão sobre esse papel da juventude em relação aos mais velhos hoje, principalmente aos mais idosos. Tem sido muito doloroso você se afastar dos seus pais, dos seus avós, né, não chegar tão próximo. Alguns relatos, inclusive, de que os idosos estão também sofrendo um processo de solidão por não estar tendo as pessoas ali em volta, mas entendendo que esse é um momento também para protegê-los. Então, como é que a gente consegue controlar essas emoções nesses momentos e também entender que nós somos responsáveis pelos idosos também, né? Porque uma das questões que o Saulo até colocava no início, e é uma das questões que envolve a pandemia, é que, muito embora os jovens não sejam o foco da letalidade, né, eles são possíveis transmissores. Então, assim, há uma responsabilidade também toda da campanha de fique em casa, né, vamos avançar no isolamento social. Então, como que a gente lida tendo que fazer o isolamento social, mas também não deixar de dar um apoio aos idosos, aos pais, aquelas pessoas mais velhas? Respondo, acho que para mim, acho que é uma pergunta muito importante. Eu queria responder de forma um pouco mais pessoal. Eu sou judeu e hoje eu inicio o Pêssar, né, que é a Páscoa judaica, e é uma celebração muito familiar de se unir na mesa da família. E eu acabei de receber uma foto da minha avó sozinha em casa celebrando o Pêssar. Então é um gesto, acho que de amor e de carinho nosso, sabe? Eu acho que é o que a gente tem. Eu não sou grupo de risco, eu moro com minha esposa, ela também não é. Eu estou conseguindo trabalhar de casa e eu não estou saindo, eu só estou saindo para o essencial, que eu sei que eu não sair, né, é a forma que eu tenho de ajudar as pessoas, né? Eu acho que não está sendo fácil, não é fácil para ninguém, não era para ser, mas eu acho que é o que a gente tem, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que a gente tem poucas referências, né, médicas, o médico fala uma coisa, o outro fala outra, mas eu tenho seguido aqueles que eu tenho acreditado e estou entendendo que esse distanciamento, eu estou distante hoje das pessoas que são importantes para mim, é porque eu quero estar próximo delas mais para frente. Alguém quer? Acho que é legal. Sim. Oi? Eu acho que vale a criatividade também nesse momento, né? Acho que em geral as pessoas têm encontrado muitas formas de interagir, né?
pelas varandas, pelas janelas, pelas redes sociais. Então, eu penso que é importante que o jovem, em geral, ele tem essa movimentação interna que o leva a isso, né? Mas é importante que o jovem realmente não fique fechado no mundo de lamentações, mas que ele possa realmente se colocar a caminho de formas criativas de manifestar o cuidado, o carinho com as pessoas idosas, com aqueles que estão longe. Acho que também nesse caso se encaixa jovens migrantes, jovens que têm que sair para trabalhar em outras cidades, jovens, enfim, né? São muitas as realidades que tiram o jovem das suas famílias. Então, eu penso que é importante essa criatividade do jovem para manifestar o afeto. E claro que o encontro presencial, ele tem algo de especial, né? Mas é importante também a gente exercitar essa paciência até para o jovem entender que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? No momento que a gente quer. E isso é um aprendizado importante também para as novas gerações. Isso reflete muito na questão da sociabilidade, né? O público jovem é um daqueles que tem uma vida social muito ativa. A ida para a faculdade, para as aulas, o cinema, os jogos de futebol, as missas, os cultos, as festas de aniversário. Então, de uma hora para outra, tudo isso ficou mais restrito. E o brasileiro, que é um povo tão próximo, caloroso, nós temos essa cultura do abraço, né, do toque, de estar próximo, e tudo isso tem mexido e mexido muito com as pessoas. Chegou uma pergunta assim bem interessante falando sobre a questão da produtividade. As dicas, né, estão sendo muito elogiadas, as dicas que o Saulo deu, são dicas assim fantásticas que a gente vai procurar fazer uso delas, mas tem se falado muito sobre essa pressão de uma produtividade. Faça um curso online, produza um texto, faça isso, faça aquilo. Eu trago um pouco a realidade dos estudantes universitários que continuam com as aulas remotas. A gente começou a passar de tempo, de criação de rotina, de fazer coisas novas, e destacar para uma boa parte da população, é difícil a gente pensar em números, mas tem pessoas com rotinas muito mais aceleradas e estão tendo que cumprir muito mais atividades hoje no distanciamento social do que em períodos anteriores. E a gente tem que realmente pensar um pouco do que eu comentei do caminho do meio, né? Do excesso, o cuidado com o excesso e o cuidado com a ausência. Acho que saber balancear, saber falar não, se organizar, acho que o estabelecimento de uma rotina, buscar coisas interessantes, acho que isso tudo tem feito parte. Agora, eu acho que essa questão está muito vinculada ao evitar o excesso e um planejamento, uma organização de uma criação de rotina. Acho que e no ritmo de cada um, né? Eu gostaria de contribuir também com essa fala do Saulo. Nós estamos percebendo que nossa casa mudou de configuração, não é? Antes tínhamos aqui o lugar do descanso, o lugar onde eu me refugiava, onde eu voltava do meu ambiente de estudo, de trabalho, das minhas outras relações, e agora, de repente, a minha casa passou a ser ocupada por computadores, por fios, cabos e tal, e todos os demais membros da família costumam passar mais tempo dentro dela. Acho que é importante destacar isso que o Saulo falou, um período de adaptação. Nós precisamos estabelecer os limites daquilo que pode e aquilo que não pode nos afetar, as informações que nós temos recebido, que são tantas, não é? Então, vale essa dica do Saulo, né, além daquela de não seguir todas as dicas, a gente fazer esse filtro com as informações que chegam até nós, a fim de que primeiro cuidemos daquilo que é mais importante, que somos nós, nossa família, e aí isso vai gerando uma onda de cuidado, de ternura, de reciprocidade com todos os demais, não é? Estou com medo de dar dicas depois dessa dica do Saulo, né? Mas eu acho que realmente é só ressaltar um elemento essencial ali, que é essa questão de você criar uma rotina. Porque, como disse o Valcir, né, espaços que eram nossos, que eram de convivência familiar, de repente eles se tornam espaços
de trabalho, né? Porque muitos jovens estão fazendo home office, outros não, outros estão indo para as fábricas, estão indo para, né, como entregadores de coisas e tudo mais, mas alguns realmente mudou a configuração. Mesmo para quem está saindo, de repente tem um pai, uma mãe que fazia um outro trabalho que agora não está fazendo, então, de repente, a mãe está em casa lá percebendo outras desordens que o jovem deixa, que antes ela não percebia, né? Então, tem tudo isso para você se readaptar. E, nesse sentido, realmente é muito importante essa gestão do tempo, essa organização, né? Não precisa apavorar, porque agora você tem que produzir o tempo todo, ou também ficar, não é todo mundo que está de férias, alguns talvez estejam, mas não é todo mundo que está de férias. Então, é importante que realmente a gente organize de forma que a gente tenha esse espaço de convívio familiar, senão você periga alguém ficar só em cima de computador trabalhando, e também é um perigo, ou também o tempo todo com esses barulhos, esse excesso de informações que o Saulo falou, e perder a oportunidade de refletir, né, Valcir? Ficar fora de si e perder a oportunidade de refletir, de aprender com tudo isso. E eu acho que uma das coisas que o jovem tem que ser motivado é fazer essa experiência de refletir sobre a própria vida, de refletir sobre o sentido das coisas, de perceber que aprendizados ele pode ter nas situações que ele está vivendo. Então, se você ficar nessa vida, né, como disse o Saulo, de pijama o dia todo, você acaba perdendo essas oportunidades, né, de parar, de refletir, de aprender com essa situação toda. Obrigado. Vocês desculpem aí as nossas falhas, mas, assim, as conexões de internet vai acontecendo esse tipo de coisa. Bom, chegou uma outra questão, acho que essa é mais direcionada para o Valci, falando um pouco, ressaltando sobre a ansiedade e depressão nos jovens, né? São muitas inseguranças em relação ao primeiro emprego, a escolha de uma carreira profissional, a incerteza do futuro, como disse o Saulo na sua fala, e aí, o que você recomendaria para quem tem ansiedade, para que quer iniciar a prática da meditação? Muito boa pergunta, e antes de começar a responder, eu queria dizer que a meditação sozinha não resolve praticamente nada. Então, até inclusive o Saulo, como psicólogo, depois pode contribuir também. Todas as pessoas que se envolvem em transtornos ou problemas com saúde mental vão saber disso, de que não é nunca um único elemento que causa esse tipo de desconforto, esse tipo de situação. Também não é uma única forma que nós vamos oferecer para as pessoas de resolver tudo isso. Agora sim, que a prática da meditação, quando bem orientada, trabalhando primeiro respiração, concentração, pode aos poucos ir ajudando a pessoa a diminuir o impacto de alguns dos sintomas. Porque, veja, quando eu estou ansioso, eu tenho uma severa tentativa de fuga para o futuro, não é? Eu tento projetar para depois de mim tudo o que vai acontecer, e eu quero resolver todos esses problemas. A meditação nos faz voltar para o aqui e agora. É um processo de presentificação. Então, eu estou inteiramente no lugar onde eu estou, no tempo que eu estou. E o meu esforço é para me manter ali. Cuidar de tudo que está aqui e agora. Então, quando eu pratico meditação, quando eu consigo fazer esses exercícios de respiração, de concentração, de silêncio, eu volto para o agora. Então, naturalmente, começa a ter um impacto nos sintomas da meditação. Mas, como eu disse no início da resposta, nunca é uma tentativa só solitária de resolver o problema. É preciso considerar a prática de atividade física, outros tipos de hábitos saudáveis que a gente pode inserir na rotina da pessoa, e também o acompanhamento profissional, que é do psicólogo, né? Obrigado, Valci. Em relação, a gente tem tempo para mais uma pergunta, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Em relação à questão do futuro, né? As pessoas sempre ressaltam que o jovem é o futuro da sociedade, o jovem é o futuro do Brasil, mas o jovem também é o presente, né? O Papa Francisco tem falado isso e nós vivemos isso no presente, né? O jovem está construindo hoje no presente a sua trajetória. Então, como que podemos assumir o protagonismo juvenil hoje e mostrar para a sociedade que não somos o futuro, mas também somos o presente, como diz o Papa? Essa é a questão.
Ainda mais. Olha, número 174 da Cristo Vivit é um número que o Papa insiste para que o jovem seja o protagonista da mudança, para que o jovem não se acomode. Vocês confiram lá, por favor, porque realmente é motivador. Aí você fica se perguntando realmente como. Quando que eu sou protagonista de um processo e quando eu não sou protagonista de um processo? É importante a gente pensar assim, somos realmente pessoas que estamos elaborando as coisas, estamos vivendo as coisas, estamos significando elas dentro de nós? Essa é a primeira questão do protagonismo. Porque a gente pode fazer muito, mas fazer sem sentido, sem assumir como seu um processo iniciado. Então, quando eu sou protagonista, alguém lá, o meu vizinho tem essa iniciativa de fazer uma arrecadação de alimentos ou de montarmos uma ONG, tá? E eu faço uma adesão àquela ideia do outro. Quem é o protagonista? É o outro? Não sou eu? Não. O protagonista é toda pessoa que vai aderir àquele projeto de forma consciente. Isso é importante. A gente é protagonista quando a gente realmente escolhe fazer a diferença. Então, aí a gente não fica pensando, porque às vezes o jovem pode ficar ansioso e achar que ele só vai ser protagonista quando ele tem aquela ideia brilhante, né? Eureka, agora vou montar uma ONG, então só o fundador da ONG é que é o protagonista. Não, o jovem, ele é protagonista na medida que ele atua com sentido, né? Que ele consegue significar dentro dele aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está executando, não sendo só um cumpridor de ordens. Isso é que é importante. Por isso que o Papa Francisco insiste nessa ideia de contra a cultura do pessimismo, contra a cultura do consumismo, a cultura do descarte, porque ir contra essas ideias é justamente você parar, refletir, ver que significado tem tudo isso. Por que eu estou fazendo isso e não aquilo? Ir contra uma cultura é exatamente parar e refletir. Que sentido tem para mim? O que significa para mim? O que ele desperta dentro de mim essa situação? Então, quando você é protagonista, a resposta ela é que você está fazendo motivado por uma decisão pessoal. Então, esse é o primeiro passo para você perceber se você é protagonista ou não. E quando você tem dentro de você essa iniciativa, essa motivação para agir, aí vão aparecer oportunidades, você vai conseguir ser criativo, aí você vai conseguir realmente atuar no mundo de forma a gerar processos de transformação, conforme o Papa Francisco nos pede. Agora, cuidado, lembre disso. Protagonismo não é só novidade. Protagonismo é também consciência. É fazer opção por processos. Posso complementar, Fadu? Acho que é bem interessante a fala da irmã e acho que é uma preocupação muito forte nessa ideia da juventude unicamente enquanto futuro. E se a juventude é o futuro, o presente dela não importa, né? E a gente está sempre muito vinculado a esse aspecto. Você tem que se formar para o futuro, você tem que ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida também? E quando eu digo que a juventude é o futuro, eu, como adulto, eu tiro a minha responsabilidade também em relação a esse futuro. É responsabilidade mais minha, é só dos jovens construir esse futuro. E talvez hoje a gente está vivendo esse momento voltando com o Valcir, de autoconhecimento, de descoberta de si, de repensar a nossa realidade, e existem muitas estratégias e ferramentas para a gente usar isso, a meditação, práticas de espiritualidade, a psicoterapia, e realmente acho que a gente se redescobrir é também a gente pensar o nosso presente e construir o nosso futuro. E eu tenho pensado muito no momento que a gente tem vivido hoje, e eu acho que se a gente voltar amanhã, né, se a quarentena acabar amanhã, a gente ainda vai ter que reconstruir o futuro. Eu acho que isso que a gente está vivendo está mudando a nossa realidade, vai mudar a nossa forma de ser e de existir, e essa reconstrução social, e quando a irmã fala de esperança, quando a irmã fala de mudança, quando
o Valci fala de reencontro, acho que a gente tem aqui as ferramentas para nos conduzir para o mundo melhor. Então, acho que talvez pensar esse futuro, o convite é que a gente faça junto, pensar o futuro, pensando no presente também. Obrigado. Bom, pelo andar da hora, a gente precisa encerrar o nosso papo, está muito bom. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade, você que nos acompanhou até o momento. Fique sempre ligado aqui no pelo Instagram da PUC, pelo canal, nossos canais no YouTube. Nós ainda temos muitas outras atividades que vamos voltar a apresentar. O Bate-Papo em Dia volta em uma nova edição. Peço que vocês fiquem atentos ao nosso site, identidade.pucpr.br, acompanhem as novidades e participe com a gente também. Bom, eu agradeço, então, Saulo, irmã Valéria, Valci, pela participação e espero contar com vocês em outros momentos, em outras oportunidades aqui conosco. Vocês gostariam de fazer alguma consideração? Eu agradeço o convite, acho que eu já falei isso assim em uma outra fala, vai passar, sabe? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é temporário, vai passar, a gente vai se encontrar, e eu acho que é a gente viver esse momento da melhor forma possível para o que a gente vai se identificar e viver no futuro. Eu queria só fazer uma divulgação também, acho que no próprio canal do YouTube, da PUC, tem sido lançado vários vídeos, né? Tem um vídeo do Valci também falando um pouco de meditação. A gente fez 2 falas agora, uma sobre saúde mental e a outra sobre organização e hábitos de estudos nesse momento, para quem é estudante. Então, acho que acompanhe o canal da Identidade, também acompanhe o canal do YouTube da PUC, que acho que tem se esforçado em pensar o nosso momento e contribuir de alguma forma. Obrigado, então, irmã. A senhora gostaria de fazer as considerações? Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço também o carinho aí de quem acompanhou esse momento. Nós não vemos todas as mensagens, mas eu consegui dar uma espiadinha ali, parece que tem alguns recadinhos também direcionados para nós. Muito obrigada, um abraço para todos. E, realmente, essa tempestade vai passar, mas é importante que ela não passe em vão, que ela nos deixe marcas de aprendizado para que de como a gente pode começar hoje a construir um futuro melhor. Um abraço para todos. Um abraço, até a próxima. Valci? Eu também quero agradecer, tanto pela oportunidade de compartilhar esse espaço com essas duas pessoas, né, o professor Saulo e a irmã Valéria, e também parabenizar pela escolha do tema, e coloco sempre à disposição nos canais de comunicação que você já sugeriu, e deixo também a mensagem de que cuidar da interioridade vale a pena, porque nós descobrimos os nossos porquês de viver. Então, vale a pena cuidar desse universo que somos todos nós. Obrigado, Fadu. Obrigado também a toda a equipe que tem trabalhado duro, está aí nos bastidores ajudando, mesmo com todos os problemas técnicos, mas muito obrigado mesmo, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fiquem em paz, se cuidem, e se puderem, fiquem em casa.